Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse canal, espero que os senhores estejam bem. Hoje eu gostaria de apresentar aqui uma tese que para mim tem ficado cada vez mais evidente. E que tese é essa? Nós, os cristãos independentes ou cristãos pós-institucionais, seremos a igreja do período tribulacionista. Nós seremos a igreja remanescente. Por óbvio, eu não estou a me referir aqui àquela igreja remanescente da qual a Ellen White falava. Eu tenho percebido muitas pessoas fazendo abordagens interessantíssimas de questões escatológicas a partir de uma perspectiva política, econômica e mesmo sociológica. Mas eu não tenho visto ninguém ou pouquíssimas pessoas abordando essa questão a partir de uma perspectiva eclesiástica. E é exatamente isso que eu quero fazer nesse vídeo. Essa questão para mim é fundamental. Portanto, esse vídeo aqui tem um caráter apologético e eu estou sujeitando essa tese ao debate. Quem estuda escatologia cristã sabe que existem basicamente três modos para que a gente analise esse período denominado de grande tribulação. E que modos são esses? Pré-tribulacionismo, o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Meus amigos, para que vocês entendam essa tese que eu estou apresentando aos senhores, esqueçam essa ideia de pré-tribulacionismo. E o que é o pré-tribulacionismo? A ideia de que a vinda de Cristo está dividida em dois momentos, ou a parousia, né? Isso não tem fundamento bíblico, histórico e sistemático dentro da teologia cristã. Se você parar para pegar os textos clássicos escatológicos, o sermão profético em Mateus 24, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e o próprio livro de Apocalipse, em momento algum você vê algo nesse sentido. Em todos esses textos, a igreja sempre está presente durante esse período de tribulação. Cristo chega mesmo a afirmar que se aqueles dias não fossem antecipados, até os eleitos se perderiam. Paulo deixa muito claro que antes de que todas essas coisas aconteçam, haverá de haver a manifestação do filho da iniquidade. Mesmo aqueles que interpretam que lá no capítulo 3 do livro de Apocalipse, quando João então tem aquela visão sendo transportado para os céus, que ali simbolizaria um arrebatamento da igreja, o livro de Apocalipse ele não é um livro linear, ele é um livro que tem que ser lido de modo cíclico, é a mesma história sendo contada, só que de diferentes perspectivas. Então se você fizer um paralelo entre a história das 7 igrejas com as 7 trombetas, como tem gente que faz, você percebe que esse suposto arrebatamento, que eu também não acho que seja um arrebatamento, ele só acontece ao final, depois que a história das 7 igrejas já foram narradas. Portanto, não existe fundamento para essa ideia pré-tribulacionista. Agora, por que ela é tão popular, principalmente aqui entre os evangélicos, né, no Brasil? Existe sim um fundamento, mas que ele é muito recente na história da teologia cristã, que é lá o movimento dos irmãos Plymouth, a ideia do dispensacionalismo, ou seja, né, que a história humana está dividida em dispensações, a Bíblia Scofield, que foi bastante popular aqui no Brasil e influenciou principalmente os pentecostais. A gente sabe que os pentecostais eles são a maioria esmagadora, né? Se você for fazer uma análise aí conjunta de protestantes e evangélicos, eles são a maioria, talvez aí algo em torno de 90%. É por isso que essa perspectiva pré-tribulacionista é tão popular entre nós. Agora, repito, ela não tem fundamento nenhum, a não ser o aspecto proselitista. Ela é muito boa dentro dessa perspectiva proselitista, a ideia de que não, antes de que o mundo entre nesse caos, você será arrebatado e depois você voltará em glória com Cristo. Do ponto de vista proselitista, ela pode até fazer algum sentido. Ela também é bastante terrorista até certo ponto e cinematográfica. O pessoal aí que nasceu na década de 80 ou talvez antes, certamente deve ter ouvido aquele LP, A Última Trombeta, né? O pessoal que era evangélico ou mesmo cristão, a minha mãe colocava aquele disco pra gente ouvir, a gente ficava traumatizado. Aquilo ali era muito assustador. Então, dá algum resultado dentro dessa perspectiva, mas dentro de uma análise cristã mais séria, esqueçam o pré-tribulacionismo. Ele não tem nenhuma justificativa bíblica, sistemática ou histórica. Ah, Duarte, mas Deus não deixaria a igreja passar por esse período de tribulação, ele não seria assim tão injusto com a igreja. Meu amigo, esse argumento ele é tão inocente do ponto de vista de história do cristianismo que ele nem deveria ser levado em consideração. Vocês têm ideia da quantidade de cristãos que têm sofrido desde o início lá na igreja primitiva? Nós primeiro fomos perseguidos pelos judeus, depois nós fomos perseguidos pelo Império Romano, mesmo quando o cristianismo
cristianismo se tornou a religião oficial do império, nós continuamos a ser perseguidos pelos pagãos. Depois, os cristãos que resolveram se manter fiéis ali ao evangelho e não abdicaram da verdade foram perseguidos pelos próprios cristãos. Aliás, eu quero deixar aqui uma recomendação interessantíssima de leitura para quem quiser conhecer melhor essa história, o Livro dos Mártires, de John Foxe. Inclusive, ele foi publicado pela CPAD. É um livro interessantíssimo para quem quiser saber o quanto os cristãos têm sofrido ao longo da história. Agora, não é só ao longo da história. Mesmo hoje em dia, existem cristãos que continuam sofrendo, continuam sendo perseguidos, continuam sendo mortos por causa do evangelho. Meu amigo, como é que você acha que é a igreja na China? Os cristãos lá são perseguidos, eles são mortos. Na Coreia do Norte, na Índia, muitas vezes eles cercam uma igreja cristã e tocam fogo com todo mundo lá dentro. Veja como é que é a situação, por exemplo, nos locais onde o Estado Islâmico ainda tem alguma influência, os cristãos são executados, decapitados, são fuzilados. Em alguns lugares da África, o Boko Haram, ele às vezes invade vilas cristãs e o que ele faz? Ele mata todos os homens, estupra todas as mulheres, porque agora, no ventre dessas mulheres, existirão muçulmanos. Veja que maneira saudável de evangelizar. Então a igreja continua sendo perseguida em diversos locais do mundo. A mídia aqui no Ocidente não dá muito ibope para isso, porque a gente sabe que morte de cristãos não é uma coisa relevante para o sistema que tem dominado aqui. Agora os cristãos continuam sendo massacrados no mundo inteiro. Então é um pensamento muito ingênuo, quando não egoísta ou ocidentocêntrico, se vocês me permitem, essa ideia de que a gente não possa sofrer na grande tribulação quando os nossos irmãos têm sofrido ao longo da história e continuam sofrendo. Esse argumento não procede. Portanto, tenham em mente isso. Nós cristãos, a Igreja de Cristo, irá sim passar por esse período da grande tribulação. Se é um mesotribulacionismo ou um pós-tribulacionismo, é algo que até pode ser discutido. Eu, particularmente, sou pós-tribulacionista. Agora, o mesotribulacionismo ele faz até algum sentido. Agora, o pré-tribulacionismo, esqueçam essa ideia. Portanto, tendo por certo que a igreja passará por esse período de grande tribulação, se é uma mesotribulação ou uma pós-tribulação, aí é uma outra questão que não vem ao caso agora. Surge uma questão fundamental. Que igreja será essa que estará aqui nesse momento? E aí então aparece a tese. É a igreja formada por nós, cristãos independentes ou pós-institucionais ou desigrejados, como nós somos chamados pelo sistema. E por que eu afirmo isso? Por questões muito simples e óbvias, de duas, uma. Ou a igreja institucional vai começar a ser perseguida no mundo inteiro de forma generalizada, como já acontece em alguns locais do mundo hoje, ou então parte da igreja institucional vai se conformar com o sistema e da mesma forma vai expulsar de dentro de si aqueles cristãos que não aceitarem isso. Quer dizer, de uma forma ou de outra, nós vamos retornar a uma organicidade pré-institucional, uma organicidade primitiva, quando nós ainda éramos perseguidos lá no Império Romano. A igreja institucional, ela não tem como coexistir nesse período, é muita inocência achar que isso vai ser possível. Agora, por outro lado, também é interessante essa tese de que parte da igreja institucional vai se conformar ou coadunar com esse sistema. Meus amigos, vocês acham mesmo que esses nossos líderes dessas igrejas mega empresariais, principalmente os neopentecostais, vocês acham mesmo que eles vão abrir mão do dinheiro, das ofertas, do status? É claro que esse pessoal não vai abrir mão disso. A gente sabe que a Igreja de Cristo, ela foi construída sobre uma rocha que é o próprio Cristo, de acordo com o famoso diálogo que ele tem com Pedro no capítulo 16 do livro de Mateus. Agora, a igreja desses caras, infelizmente, é construída em cima de dízimos e ofertas. Dízimo que nem bíblico é, mas enfim, não é o assunto aqui do vídeo, eu não vou me aprofundar muito. Portanto, não me assustaria se nesse período parte dessa igreja institucional simplesmente dissesse amém para o sistema. Agora, como eu falei, os cristãos verdadeiros que estiverem ali dentro vão sair, eles não vão suportar esse tipo de situação. E aqui cabe então também uma palavra para os meus irmãos católicos. Eu sei que tem muitos católicos inscritos aqui no canal. A impressão que eu tenho é de que o atual Papa ele está desconstruindo aspectos fundamentais da fé católica. Veja bem, eu estudei sim a teologia católica, mas não com a mesma profundidade que eu estudei a teologia protestante, até porque era o meu foco. Agora vocês católicos me corrijam. A impressão que eu tenho é que existe uma insatisfação generalizada entre aqueles católicos realmente praticantes. Eu tenho alguns católicos, na minha família praticantes, e a insatisfação deles é notória com a postura que o atual Papa
têm tomado, sabe, posturas políticas, posturas econômicas, posturas até mesmo dogmáticas, sabe? Ele tem desconstruído aspectos fundamentais da fé cristã. Então eu pergunto a vocês, será que mesmo a Igreja Católica não vai participar desse sistema? A Igreja Ortodoxa grega, que também sempre foi muito ligada ao Estado até certo ponto? Meus amigos, para mim é óbvio que isso vai acontecer. Portanto, deve ficar muito claro uma coisa: você que nesse momento está assistindo esse vídeo e que aponta o dedo para mim e fala que não, Duarte, vocês não podem ser cristãos legítimos, porque vocês não congregam num templo de pedra. Meu amigo, nesse período, ou você vem para o nosso lado, ou você vai estar dentro do sistema, não vai ter escolha. Resumindo, todos nós seremos cristãos desigrejados, porque a igreja institucional será completamente incompatível com esse sistema. Eu não vou nem me aprofundar aqui muito nessa questão de sobre desigrejados. Vocês sabem que aqui no canal eu não adoto essa nomenclatura, acho que ela é extremamente errônea. Eu prefiro falar simplesmente, né, cristãos independentes ou pós-institucionais. Mas eu não vou me aprofundar muito nesse ponto aqui agora, porque eu vou fazer um vídeo resposta ao pastor Hernandes Dias, que fez um vídeo muito interessante sobre os desigrejados, um vídeo honesto, um vídeo educado, e portanto eu vou me aprofundar um pouco mais quando desse vídeo resposta, provavelmente na semana que vem. Senhores, para esse vídeo era isso. Espero que ele possa ter trazido alguma elucidação, essa tese de que nós realmente, os desigrejados, seremos a igreja remanescente, deixando claro aqui, como eu falei no início do vídeo, né, que não é a igreja remanescente da qual a Ellen White fala. Se você gostou, compartilhe essa mensagem. Se você discorda de mim, deixe aqui os seus comentários. Algumas pessoas têm me falado que não têm recebido as notificações do canal. Para que isso aconteça, é necessário que você clique nesse sino que fica ao lado desse botão aí, onde você se inscreve no canal. Dessa forma, todos os vídeos que nós postarmos, as informações, enfim, chegarão até você. Lembrando-se sempre de uma coisa: o movimento de uma única peça pode definir um jogo inteiro. E para finalizar esse vídeo, eu gostaria de me dirigir então a você, meu amigo, que é ateu, agnóstico, ou que simplesmente não acredita em nenhuma dessas coisas que eu falei aqui, que vê tudo isso como fantasia, que diante das mudanças geopolíticas e econômicas atuais, que diante do avanço da tecnologia, acha que nós cristãos somos conspiracionistas, que nós deliramos e perdemos o nosso tempo discutindo fantasias. Eu gostaria de me dirigir a você, então, com uma famosa aposta que foi feita há mais de 3 séculos atrás, mas que para mim permanece inabalável, um verdadeiro monumento à apologética cristã. E que aposta é essa? A famosa aposta de Pascal. Mas aqui eu quero fazer uma paráfrase dessa aposta. E que paráfrase é essa? Meu amigo, vamos supor então que você realmente esteja certo, que nós cristãos deliremos, fantasiemos, que nós sejamos pessoas loucas, conspiracionistas e que, de fato, o sistema geopolítico atual, o sistema geoeconômico, que a tecnologia toda caminha a nosso favor para que a nossa vida então se torne melhor. Nesse caso, nós cristãos não teremos perdido nada pensando da maneira como nós pensamos. As consequências práticas serão muito poucas, ou nós teremos muito pouco a perder. Agora, por outro lado, meu amigo, se tão somente 10% dessas profecias e dessas previsões escatológicas, que não são uma exclusividade do cristianismo. O judaísmo tem uma previsão escatológica, o hinduísmo tem, o próprio islamismo tem. Meu amigo, se tão somente 10% dessas profecias estiverem certas, aí nesse caso, você que não acredita,